Paz do Senhor, meus irmãos, da nossa IBD. Estamos mais uma vez dirigidos pelo Senhor para ministrarmos aos nossos queridos irmãos e amados professores sobre esta lição que corresponde-se ao dia 11, a lição 11, relativa ao dia 12 de março de 2023, portanto, no próximo domingo a seguir, que fala sobre o avivamento e a missão da igreja. Esta já é, então, a 12ª lição, a 11ª lição. Estamos aí na antepenúltima lição, antes do final desse trimestre tão abençoado e renovador, restaurador, que fala sobre o avivamento. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A lição que se refere ao dia 12 de março, no próximo domingo, é o avivamento e a missão da igreja. O nosso textuário diz o seguinte, meus irmãos: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso está no livro do Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 16, do versículo 15 e o 16. Nossa verdade prática diz: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Essas lições, desde o início, elas têm sido muito importantes, de extrema relevância para para esse tão sonhado, esperado avivamento. Neste tempo, queremos dizer, nesses últimos dias da igreja na face da terra. Porque nós já estudamos ao longo desse trimestre sobre essas missões no sentido do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Nós já estudamos sobre a missão, o avivamento, sobre os países, como eles surgiram, como eles aconteceram. Só que aqui hoje nós estamos frente a frente com uma ordenança de Jesus, que aconteceu quando ali no Pentecostes, quando o povo estava reunido ali, os discípulos do Senhor, aguardando o momento da descida do Espírito Santo. E quando desce sobre eles o Espírito Santo, eles são renovados, eles são cheios e plenos da presença do poder do Senhor. E isso leva eles a um chamado, a um dos maiores direcionamentos da igreja, e que é a missão de evangelizar ao próximo, de evangelizar as nações, as pessoas que em diversos países diferentes. No momento Deus estava falando, Jesus havia mandado o Espírito Santo e ele desceu sobre aqueles irmãos ali e eles puderam evangelizar, começando primeiramente por Jerusalém. Mas se nós formos ler a nossa leitura diária, para entendermos esta questão do avivamento na missão da igreja, que não é uma prerrogativa de um obreiro apenas, mas de toda a igreja do Senhor. Porque evangelizar, levar, a palavra evangelho, que quer dizer boa notícia, ela precisa ser levado às pessoas uma boa novidade, uma boa evangelização, uma boa notícia, uma boa contagem desta história que mexeu e moveu com as estruturas da igreja desde o Pentecoste até os confins da terra.
A leitura diária diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então perceba, se está nos dizendo Paulo, apóstolo, em Romanos, capítulo 1, versículo 16, se ele é o poder de Deus, o Evangelho, a boa notícia é o poder de Deus, isso quer dizer que a sociedade em que nós estamos inseridos, ela precisa ser restaurada e renovada por este poder. No entanto, se nós não abrirmos os nossos lábios, se nós não tomarmos a posição de evangelizar, de mostrar que este poder pode fazer diferença na vida das pessoas, as pessoas, no entanto, não vão ser evangelizadas e, portanto, o dia que nos aguarda e que nos espera para estarmos frente ao Senhor, muitas pessoas não vão estar sabendo disso. E nós precisamos evangelizar. Nós precisamos mostrar às pessoas que existe um poder de uma boa notícia, que é o Evangelho, que pode ser transformador na vida dessas pessoas. Marcos 16, 20, Deus confirma a pregação do Evangelho com sinais e milagres. Nos dias de hoje nós estamos vendo que algumas pessoas usam e se apoderam do Evangelho para tomarem decisões contrárias do contexto do Evangelho, que são palavras que determinam o domínio sobre uma prosperidade financeira que não passa muitas das vezes pelo processo de transformação do caráter, do indivíduo, da pessoa. E esse Evangelho, ele não manifesta o poder na transformação e no arrependimento das pessoas, mas ele também é manifestado através do Espírito Santo na mudança da personalidade do indivíduo e do caráter. Porque é onde o Filho de Deus, o Cristo ressurreto do Calvário, que se apresenta como condição de mudança para essas vidas, a partir do pressuposto de que quando nós abrimos as nossas bocas e manifestamos o testemunho do Senhor, de Jesus e da mudança que ele faz na vida das pessoas, isto é evangelho, isso é uma boa notícia. Então isso parte não apenas de uma prerrogativa de obreiros, não, isto é uma determinação a todas as pessoas que conhecem Jesus, que aceitaram Jesus como Salvador. Isso é uma missão da igreja como um todo. Então, que Deus continue nos capacitando, nos ajudando para que nós entendamos que esse evangelizar é através da decisão pessoal, de uma missão que a igreja tem e de que todas as pessoas receberam para anunciar a palavra de Jesus e a mudança que ele faz quando ele encontra o coração das pessoas. 2 Coríntios 11, versículo 4, diz que não devemos pregar outro evangelho. Temos que ter o cuidado de ensinar as pessoas, de ensinar aos nossos alunos, aos demais professores que vão estar juntamente conosco, lecionando esta lição, que o Evangelho de Jesus, a boa notícia, ela não foi mudada ao longo dos anos. Ela teve mudanças culturais, mudanças geográficas, isso é, culturalmente as pessoas foram se aperfeiçoando com o decorrer, o crescer da ciência. Geograficamente as cidades foram crescendo, as pessoas foram tendo um dinamismo maior, o nosso próprio convívio com as redes sociais nos propiciou um conhecimento um pouco mais próximo da realidade daqueles dias, dos pais da igreja e agora deste tempo da contemporaneidade, onde nós podemos ver os nossos irmãos e podemos ter um acesso maior através das redes sociais falando às pessoas sobre o Evangelho de Jesus. Também diz em Mateus 11, versículo 5, que Jesus e os pobres no anúncio do Evangelho. O Evangelho ele não nasceu apenas por um grupo determinado de pessoas,
para uma característica voltada por interesses pessoais de alguns, não. O Evangelho, ele veio através de Jesus para os seus discípulos, apóstolos, os seus seguidores, os seus servos, para que todos chegassem ao conhecimento pleno dessa verdade. Até em que as pessoas chegassem, ou no momento presente, cheguem à decisão de aceitar Jesus como Salvador. 1 Coríntios 2,4, Paulo está nos dizendo que evangelizar em demonstração do Espírito e do poder, deste Espírito que nos move, que nos aviva, que nos traz a motivação. Porque nós somos a igreja viva, comprada pelo sangue do Cordeiro, que entendemos que esse propósito do Senhor não é ficarmos limitados nessas quatro paredes, mas irmos além, atrás daqueles, ao encontro daqueles que precisam conhecer que há uma salvação, que há uma mudança neste mundo tão carente, tão perfeccionista, tão ligado às vaidades humanas, aos valores deste mundo, né? Muitas das vezes manipulados por valores errados, até mesmo por tantos órgãos de comunicação, por meios de comunicação que muitas das vezes manipulam a consciência do homem, o maior campo de batalha do ser humano, onde as regiões celestes trabalham para afastar este homem dos valores do Senhor. Paulo também diz na segunda carta ao Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, que este evangelho precisa ser pregado a tempo e a fora de tempo. Então não existe, meus irmãos, muitas das vezes nós tentamos nos limitar e explicar às pessoas que às vezes isso é um compromisso apenas da igreja, ou dos pastores, ou dos presbíteros, dos evangelistas, dos diáconos. Não. Esse evangelho precisa ser pregado a tempo e a fora de tempo. Pode ser pregado dentro da nossa igreja, pelo compromisso daqueles que têm eloquência e foram chamados pelo Senhor para ministrar a palavra, mas também ela foi entregue a nós, como caráter individual de nós que individualmente aceitamos a Jesus, que entendemos a promessa, que entendemos o poder de Deus, que entendemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós vamos ao encontro, ou seja, no seu trabalho, ou seja, dentro de um ônibus, ou numa fila de espera, ou num posto de saúde. Quantos lugares nós encontramos e vemos de tantas pessoas que carecem desta graça, deste poder, desta presença, para serem avivadas pelo Senhor, para serem restauradas, o respirar, o âparo de Deus, o sopro do início, quando o Espírito Santo sopra nas narinas do homem, o homem se torna alma vivente. Só que este avivamento, para chegar ao coração das pessoas, nós, como igreja de Deus, precisamos ser avivados. Precisamos ser avivados e reavivados por esta chama do primeiro amor, que no início não nos era pesado, não nos era difícil de explicar, de expressar às pessoas. Não vivemos só um tempo onde nós discipulamos pessoas que encontram Jesus frente aos nossos altares e levamos para o ensinamento dos nossos valores, da nossa cultura, da ciência, do Senhor, da plenitude de Deus na vida das pessoas, mas também somos chamados a falarmos a essas pessoas fora dos nossos contextos cristãos, dentro de nossas igrejas, dentro de nossas casas, muitas vezes, de nossas famílias, nossos vizinhos. Também encontramos pessoas carentes, sedentas desta chama de avivamento que precisa nascer no coração das pessoas. A Bíblia, nossa leitura em classe, diz ali que em Marcos 16:14, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração,
por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Acho interessante, irmãos, que principalmente nesses dias em que nós estamos, são tantas as necessidades e nós vemos pessoas enfermas, pessoas sofrendo com AVCs, pessoas com câncer, pessoas tão enfermas, e às vezes nós somos tomados de uma teologia, muitas das vezes dentro de um formalismo, onde às vezes a gente se limita a direcionamentos que não são tão espirituais quanto deveriam ser. Onde nós buscamos muitas das vezes valores que não são os valores de Deus. A palavra de Deus, que a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela jamais passará. Porque o Verbo que se fez carne, a justiça da cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele ainda é o mesmo. Ele ainda nos concede autoridade, e dentro dessa autoridade ele ainda diz que aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço e farão maiores ainda. Deus trouxe esse poder sobre você. Deus trouxe esse poder sobre a sua igreja, e esta é a missão da igreja: pregar o evangelho com a presença dos sinais, expulsando demônios, libertando pessoas da prisão, libertando os cativos e oprimidos, libertando pessoas das suas enfermidades, porque Ele nos deu essa autoridade. Isso não é algo que nós devemos buscar, isso já foi dado pelo Senhor a partir do momento em que Ele os comissionou, e quando Ele estava lançando essa palavra sobre eles, Ele estava direcionando a igreja, dizendo: digam à minha igreja, anunciem à minha igreja, que esta autoridade está sobre aqueles que crerem, aqueles que forem batizados. Meu irmão, você tem a autoridade de Deus de mudar o contexto deste planeta, deste mundo que está vivendo a última hora da igreja, para que esta motivação, para que esse motor que move o sentimento das pessoas, ensine-as a viver não somente pelos sentimentos, porque Paulo diz que nós não vivemos pelo que sentimos, mas vivemos por aquilo que cremos. E nós cremos em um Deus que muda a história das pessoas, que cura as pessoas, que enviou seu Filho para libertar cativos e oprimidos. Então, este poder ainda nos dias de hoje, Deus nos dá autoridade na pessoa de Jesus Cristo para expulsarmos os demônios, para curarmos as enfermidades, para libertar os oprimidos das suas deficiências, das suas limitações momentâneas. Porque esta autoridade foi nos dada por Jesus. A nossa introdução diz, irmãos, que nesse trimestre vimos que nos seus primórdios a igreja era conhecida pelo seu dinamismo, dinamite, sentido etimológico da palavra, aquela explosão que nos movia a fazer coisas que hoje nós muitas vezes nos acovardamos de fazer, nos centralizamos nessas discussões desnecessárias sobre contextos muitas das vezes de poder ou de ganância ou de brigas desnecessárias, quando nós deveríamos pressupor a autoridade de Jesus.
que ele nos deu, que é a comissão à igreja, dada à igreja, de evangelizar, de falar da boa notícia aos oprimidos. E diz, no discipulado e no cuidado com os necessitados, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Depois que foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Observe, irmãos. Depois de sermos encontrados pela misericórdia do Senhor Jesus, depois de sermos alcançados pela graça do Senhor, nós não podemos mais sermos os mesmos. Porque se o Evangelho de Deus, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê, ele chegou no nosso coração, é necessário uma mudança. E essa mudança não é só com palavras. Esta mudança ela é com ação. E ação gera movimento. E movimento exige energia. E essa energia que nós falamos é a presença do Espírito Santo em nós, que vai nos motivar pela fé que temos em Cristo para mostrar ao mundo e aos nossos alunos que esta geração que está chegando no seu término, então ela vai passar e vai vir uma nova geração até que Jesus venha, que Jesus nos leve para consigo. Novas gerações virão e elas já estão presentes conosco nas nossas salas. E nós precisamos motivar esta geração, que não é só a busca pela música, pelos encontros, muitas vezes pelos nossos congressos, mas é muito mais do que isso, vai aquém do que nós imaginamos. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia e até os confins da terra. Quando está falando em confins da terra, está falando do restante do mundo, do planeta que precisa ser alcançado. E quantos de nossos alunos têm esta chama acesa no seu coração para fazer esta missão, por levar o Evangelho, mas muitas das vezes não são ouvidos. Muitas das vezes não são direcionados, e nós precisamos entender que na interpessoalidade de cada indivíduo existe pessoas que receberam um chamado como uma missão e precisam fazer, mas para fazer nós precisamos motivá-los. Porque o Deus que chama, ele capacita. E o Deus que capacita, ele envia. E o Deus que envia, respalda. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Então nós precisamos também, nesse tempo, meus irmãos, como Isaías, dizermos nas nossas madrugadas, quentes ou frias, nos nossos dias, ao longo dos nossos anos, no nosso jardim secreto, no período da nossa oração, do nosso devocional diário, dizer ao Senhor, se não há quem vá, Senhor, envia-me a mim, se coloque à disposição. Nós precisamos motivar os nossos amados a terem este avivamento presente de forma diária, não só com uma motivação de 1h30 nos nossos cultos, mas algo que alcance as gerações que estão vindo e as que estão por vir. Nós não temos só jovens dentro da igreja, mas temos nossas crianças que estão crescendo e aprendendo dentro desse amadurecer o Evangelho do Senhor. O primeiro tópico diz que o avivamento após a ressurreição de Cristo, diz, o desânimo dos discípulos. Depois da sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante, glorioso perante seus discípulos que estavam desanimados e incrédulos. Quantos de nós, irmãos, estamos, muitas das vezes, desanimados nesta geração de tantos conflitos, de tantas dificuldades, de tantas mudanças? Então nós precisamos entendermos que Jesus, quando ele trouxe este Evangelho, quando ele trouxe esta comissão à igreja para poder ir a todos os lugares e até os confins da terra para anunciar o Evangelho, ele estava motivado. Jesus estava repleto de glória e do mandamento do seu Pai, avivado pela plenitude do seu chamado, de ter cumprido a sua missão, e ele estava dizendo, façam como eu fiz. Tomem diariamente a sua cruz e sigam. Sejam abnegados, renunciem à sua vontade.
sejam organizados, procurem um tempo dentro deste evangelho, desta comissão, para não cuidarem somente das suas famílias, mas também de pessoas que estão morrendo sem me conhecer, sem conhecer o evangelho do meu Pai, sem conhecer a autoridade do meu Espírito. Eu dou poder para vocês, vão lá e façam, mude a história das pessoas. Nós só precisamos estar motivados, mas você não precisa ir muito longe para ver, muitas vezes, pessoas que não sabem para que direção seguir. Fale do Evangelho, motive as pessoas a serem cheias do Espírito Santo, a buscarem nas nossas reuniões de oração, nas nossas reuniões de estudo bíblico, no conhecimento das nossas escolas, a conhecerem o poder de Jesus, o Evangelho que muda a história de pessoas. Não podemos nos tornar religiosos ao longo desses tempos, em que a vinda de Jesus se aproxime, muitas pessoas em diversas nações, e até mesmo dentro da nossa nação brasileira, estão carecendo deste evangelho de mudança, de transformação. O segundo tópico fala sobre o avivamento na missão da igreja local, o avivamento nas missões locais. Existem bairros, e dentro desses bairros, pessoas, e dentro destas pessoas, e no coração dessas pessoas, conflitos, muitas das vezes ilimitados, que nós não conseguimos compreender. Mas o Senhor do céu está olhando. O Cristo que fez sua justiça no Calvário, que nos trouxe o evangelho da sua graça, espera que essas pessoas que não viram, que elas possam também um dia crer e serem avivadas por esse processo que um dia nos alcançou. Então nós precisamos, irmão, dentro da localidade, do local, da sociedade onde nós somos inseridos, usar deste evangelho que nos é outorgado, não apenas por um ministro, por uma pessoa, por uma instituição. Ela foi dada essa autoridade por Jesus. E muitos daqueles que estavam com ele, observe, não estavam desanimados e não creram, mas Jesus quer, através de você, anunciar este evangelho, espalhar esta boa notícia para que as pessoas mudem dentro das suas atitudes, dentro do contexto da sociabilidade em que eles vivem, nesta sociedade tão carente da graça de Deus. Nós precisamos do avivamento nas missões regionais, dentro da região, do estado do Rio Grande do Sul, das cidades circunvizinhas que nos cercam. Quem sabe Deus tem um chamado para você ali. E tudo que Ele está esperando é uma decisão da sua parte. Ore, busque o Senhor, busque o Espírito Santo para que Deus abra o ângulo da sua visão. Nosso estado brasileiro há diversos municípios ou cidades do interior para serem alcançadas. Judeias e Samarias que precisam ser alcançadas pelo trabalho de evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos a levaram a muitos outros lugares. Então, nas nossas missões regionais atualmente, nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais, em centros metropolitanos, em cidades de porte médio, em municípios de pequeno porte, para evangelizarem, cumprindo a grande comissão de Jesus, que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguição, a fim de despertarmos a obra de Deus. Ora, ainda desfrutamos de liberdade constitucional, nós temos essa liberdade, irmãos, nas nossas praças. Temos os nossos irmãos da missão, nosso irmão Lucas, que visivelmente nós olhamos todos os dias e podemos vê-lo nas redes sociais, e alguns de nós seguirmos com eles, estarmos em culto com ele e toda a sua comitiva, pregando nas ruas, de forma deliberada, de forma abençoadora, entrando dentro dos bairros, dos becos e valados, na autoridade do Espírito de Deus, anunciando esse evangelho. Então, se cada um de nós fizermos a nossa parte, se cada um de nós conseguirmos fazer dentro do contexto em que nós somos inseridos, usando a autoridade de Deus e pregando, Deus certamente estará conosco. Eu acho importante, irmãos, ler para vocês essa parte do auxílio teológico, que é muito importante nós lemos aos nossos alunos, aos nossos irmãos da EBD, o poder do alto para evangelizar.
Nos círculos pentecostais, nenhum aspecto dos propósitos do batismo no Espírito tem recebido mais atenção do que a sua utilização para a evangelização do mundo. Isso é firmemente baseado em Atos 1:8. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Nós somos as testemunhas vivas do Senhor, que recebemos o Evangelho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O livro de Atos é um comentário desses dois temas relacionados, que os discípulos receberiam poder quando o Espírito viesse sobre eles e de que eles seriam testemunhas de Jesus por todo o mundo. Quando Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam suas testemunhas, o pensamento não é tanto que seriam seus representantes, embora isso seja verdade, mas sim queriam atestar a sua ressurreição. A ideia do testemunho ocorre ao longo do livro de Atos e ela é aplicada geralmente aos discípulos, e especificamente a Estevão e a Paulo. A evangelização mundial pelos pentecostais que aconteceu no século XX é um testemunho da realidade da experiência pentecostal. Então, irmãos, nós somos aqueles a quem Deus nos chamou e que ao longo da história dos apóstolos, dos pais da igreja e hoje chegando a nós em pleno século XXI, estamos diante de um grande desafio que é levar o evangelho do Senhor. Os avivamentos e as nossas missões transculturais que vão além das nossas limitações, das nossas regiões, das nossas igrejas. A primeira igreja missionária, a igreja de Antioquia, já realizava as missões locais ou as missões urbanas, e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador por causa do crescimento da igreja em Antioquia. O que nós podemos fazer se nós tão somente nos desprendermos das nossas limitações e avançarmos adiante? Ganhar almas é missão suprema de todo o discípulo de Cristo. Meus queridos irmãos, a maior dinâmica do Evangelho, a boa notícia, é formar discípulos. E esses discípulos, eles não são só aqueles que vão nos nossos cultos de quinta à noite ou no domingo, pela manhã ou à noite nos nossos cultos familiares ou culto de missão. Mas aqueles que, quando nós entendemos que somos dirigidos por esse Espírito, que fomos agraciados pela misericórdia do Senhor, que fomos alcançados pela multiforme graça de Deus, quando nós olhamos as pessoas carentes, necessitadas, que não conseguem dar um passo além daquilo que lhes é limitado. Quando nós falamos desse Evangelho, horizontes se abrem, visões se tornam amplas, corações são transformados e contritos, vidas se dobram, almas se prostram, e Cristo vem dos céus e as encontra na sua misericórdia e na sua graça. A conclusão da nossa lição desse domingo, que fala sobre o avivamento e a missão da igreja, diz: os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual, com a manifestação de dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Esta é a missão maior da igreja do Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, meu querido professor que vai estar lecionando a lição nesse final de semana, use de toda a motivação que você recebeu do Senhor. Deus realizou uma obra em você. Deus realizou uma obra na sua família. Não queira tão somente esta bênção, somente para você, mas estenda às gerações que estão vindo. Porque o Evangelho quebranta corações, o Evangelho transforma vidas, o Evangelho salva e cura os leprosos.
Deus ainda continua sendo o mesmo. Os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os demônios são expulsos pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. As pessoas mudam, geografias também mudam, matas desaparecem e podem ser plantadas de novo. Muitas mudanças existem no planeta, mas Deus continua sendo o mesmo. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Jesus é o mesmo, está à disposição e ele depende de vidas dispostas dentro deste caráter disposicional que temos aprendido na nossa escola de obreiros. Tempo da maturidade, tempo do entendimento que pessoas precisam ser alcançadas como eu e como você. Motive as pessoas. Você tem essa motivação, esse avivamento, esse dínamo, essa dinamite dentro do seu coração. Estenda as pessoas e você vai ver um mundo talvez um pouco mais grato, mais honesto, mais puro, mais verdadeiro, mais santo. Isso não vai abençoar só a mim e a você, mas também os seus filhos, aos seus netos, as gerações futuras. Que Deus nos abençoe e que possamos evangelizá-los com autoridade do nome de Jesus. Amém.